Vantagens e desvantagens dos pincéis de barbear. Olá a todos! Bem-vindos de volta ao canal Barbear com Arte. Se é a primeira vez que estás aqui, não te esqueças de subscrever e ativar o sininho para ficares a par de todas as novidades. Hoje tenho um vídeo incrível preparado para todos nós, e mal posso esperar para o partilhar contigo. A tua subscrição ajuda-me a continuar a criar conteúdo de qualidade e a trazer sempre novos e interessantes temas. Vamos a isso! Introdução. Hoje vamos mergulhar no mundo dos pincéis de barbear. Se já te perguntaste qual é o melhor pincel para fazer espuma, seja ele de cerda, texugo, cavalo ou até mesmo sintético, estás no sítio certo. Vamos analisar as vantagens e desvantagens de cada um, ver como se comportam em diferentes tipos de pele e, no final, tentar explicar e dar algumas opiniões pessoais sobre os pincéis. Apresentação dos tipos de pincéis. Existem 4 tipos principais de pincéis de barbear que podes encontrar no mercado: cerda suína, os de texugo, os de pelo de cavalo e ainda os sintéticos, tendo mesmo assim várias qualidades dentro de cada tipo de pelo. Cada um deles tem as suas particularidades que podem fazer toda a diferença na hora de barbear. O pincel de cerda suína. O pincel de cerda suína apresenta várias vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, destaca-se o seu preço acessível, sendo geralmente mais barato que os pincéis de texugo e cavalo. Outro ponto positivo é a sua boa capacidade esfoliante, uma vez que as cerdas mais firmes ajudam a levantar os pelos faciais e esfoliar ligeiramente a pele, o que pode melhorar a qualidade do barbear. Além disso, este tipo de pincel é excelente para sabões duros, pois as cerdas firmes facilitam a criação de espuma com sabões mais sólidos. No entanto, também tem algumas desvantagens. As cerdas de porco são conhecidas pela sua aspereza inicial, o que pode ser desconfortável para quem tem pele sensível. Embora com o uso elas amaciem. Em termos de capacidade de espumar, os pincéis de cerda são ótimos para quem prefere sabões mais duros, como o Mitchell's Woolfat ou outros sabões de barbear tradicionais. Se tens pele oleosa ou normal, o efeito esfoliante das cerdas pode ajudar a preparar a pele para um barbear mais eficaz. E outro ponto menos positivo é que este tipo de pincel demora mais tempo a secar, o que pode ser um inconveniente, sobretudo se o usares todos os dias. Será por isso que tenho meia dúzia deles. Origem dos pelos das cerdas suínas. A retirada dos pelos suínos para a produção de pincéis é um processo que pode variar dependendo da técnica utilizada, mas, em geral, segue algumas práticas comuns. Aqui está uma visão geral de como os pelos suínos são coletados. Os pelos suínos utilizados para a fabricação de pincéis geralmente vêm de porcos que são criados em fazendas para fins alimentares. Os pelos são considerados um subproduto da indústria de carne suína e são coletados após o abate dos porcos. Os animais são tosquiados ou escovados para remover os pelos antes de serem processados. Essa técnica é considerada menos invasiva do que métodos que envolvem a retirada dos pelos enquanto o animal ainda está vivo. Em alguns casos, os pelos podem ser extraídos manualmente, mas isso não é comum. Geralmente, a coleta ocorre durante o processamento da carcaça. Após a coleta, os pelos são limpos para remover qualquer sujidade, gordura ou impurezas. Esse processo é crucial para garantir a qualidade dos pelos. Os pelos são frequentemente desinfetados para eliminar bactérias e garantir que sejam seguros para o uso. Este passo é importante, especialmente para garantir a higiene dos pincéis que entraram em contato com a pele. Os pelos são então classificados com base em sua qualidade, textura e comprimento. Os melhores pelos são selecionados para a produção de pincéis de alta qualidade. Os pelos suínos são muito valorizados na fabricação de pincéis devido à sua resistência, elasticidade e capacidade de retenção de água. Eles são usados em uma variedade de pincéis, incluindo pincéis para pintura, pincéis de barbear e pincéis de maquiagem, embora a coleta de pelos suínos seja geralmente considerada menos cruel do que a extração de pelos de outros animais, como o texugo. Ainda há preocupações éticas associadas à indústria de produtos de origem animal. Consumidores que se preocupam com o bem-estar animal podem optar por pincéis sintéticos ou aqueles feitos de materiais obtidos de forma mais ética. Conclusão. A retirada dos pelos suínos para a produção de pincéis é realizada de maneira a minimizar o sofrimento animal, mas é essencial estar ciente do contexto da indústria e considerar as opções disponíveis para escolhas mais éticas e sustentáveis para cada um de nós. O pincel de texugo. Os pincéis de texugo oferecem várias vantagens, começando pela sua maciez superior, especialmente nos modelos Silvertip, que são incrivelmente suaves,
tornando-os ideais para quem tem pele sensível. Além disso, possuem uma excelente retenção de água, o que permite criar uma espuma mais rica e densa, proporcionando um barbear mais suave e hidratante. Outro ponto positivo é o nível de luxo e conforto que oferecem, proporcionando uma experiência de barbear mais agradável e sofisticada. No entanto, também apresentam algumas desvantagens. O preço elevado é uma delas, sendo significativamente mais caros, especialmente os modelos de alta qualidade. Além disso, os pincéis de texugo têm um tempo de secagem lento, o que pode ser inconveniente para quem precisa de usar o pincel com frequência. Há também a questão ética, pois são feitos com pelos de animais, o que pode ser problemático para quem se preocupa com o bem-estar animal, porque embora em muitos locais o texugo seja considerado uma praga, também são altamente protegidos. Em termos de capacidade de espumar, estes pincéis são excelentes para criar espuma tanto com cremes de barbear como com sabões. A sua grande retenção de água torna-os ideais para pessoas com pele seca ou sensível, pois o ato de gerar espuma será mais suave, podendo contribuir para um barbear mais confortável. A origem dos pelos de texugo. A retirada dos pelos de texugo para a produção de pincéis é um processo mais complexo e sensível em comparação com a coleta de pelos suínos. Aqui estão os principais métodos e considerações sobre como os pelos de texugo são obtidos. Os pelos de texugo utilizados na fabricação de pincéis geralmente vêm de texugos que são caçados especificamente para esse fim. Existem várias espécies de texugos, mas o texugo europeu, Meles, é uma das fontes mais comuns para pelos de pincéis de alta qualidade. A coleta dos pelos de texugo normalmente ocorre através da caça. Os texugos são caçados durante o outono e o inverno, quando a pelagem está mais densa e de melhor qualidade. Essa prática é muitas vezes regulamentada para garantir a sustentabilidade e a proteção das populações de texugos. Em algumas regiões, podem ser usadas armadilhas para capturar os texugos. É importante que as armadilhas sejam projetadas para minimizar o sofrimento do animal. Após a captura, os texugos são abatidos. O processo deve seguir regulamentações específicas para garantir que seja realizado de maneira humanitária, se é que se pode considerar tal. Os pelos são removidos da pelagem do texugo após o abate. Isso pode ser feito manualmente, e os melhores pelos são selecionados para o uso. Após a coleta, os pelos passam por um processo de limpeza para remover qualquer sujidade ou impurezas. Eles também são desinfetados para garantir que sejam seguros para o uso. Os pelos são classificados com base em sua qualidade, comprimento e espessura. Os pelos mais finos e macios são geralmente escolhidos para a fabricação de pincéis de alta qualidade. Os pelos podem passar por tratamentos adicionais para melhorar suas propriedades, como a suavidade e a resistência à água. A coleta de pelos de texugo levanta preocupações éticas significativas. A caça de texugos é um assunto controverso, e muitos defensores dos direitos dos animais criticam a prática. Algumas considerações importantes incluem bem-estar animal, em que há preocupações sobre o bem-estar dos texugos e o sofrimento causado pela caça e pelo abate, e a sustentabilidade, pois a caça deve ser realizada de maneira sustentável para garantir que as populações de texugos não sejam ameaçadas. Devido às preocupações éticas e de bem-estar animal, muitos consumidores estão optando por alternativas sintéticas ou por pincéis feitos de materiais obtidos de forma mais ética. Os pincéis sintéticos oferecem uma opção livre de crueldade direta, embora também apresentem desafios ambientais relacionados à produção de plásticos. Conclusão: a retirada dos pelos de texugo para a produção de pincéis envolve a caça e o abate dos animais, o que levanta preocupações éticas e de bem-estar. Consumidores conscientes podem considerar essas questões ao escolher pincéis, optando por alternativas que respeitem tanto o bem-estar animal quanto a sustentabilidade ambiental. O pincel de cavalo. Os pincéis de cavalo são conhecidos por serem uma opção mais ética e sustentável, já que os pelos são retirados sem prejudicar o animal, sendo uma alternativa mais consciente em comparação com os pincéis de texugo ou cerda. Esses pincéis oferecem um equilíbrio entre suavidade e firmeza, proporcionando uma sensação intermédia. São mais macios do que os de cerda no início, embora, pela experiência, os de cerda tendam a amaciar mais com o tempo, enquanto os de cavalo podem ser ligeiramente mais firmes que os de texugo, especialmente os Silvertip. Além disso, a sua capacidade de retenção de água não é das maiores, mas mesmo assim permite criar uma espuma rica e cremosa. No entanto, os pincéis de cavalo apresentam algumas desvantagens. A sua disponibilidade limitada pode dificultar a sua procura, já que não são tão comuns.
Além disso, têm o potencial para embaraçar, especialmente se não forem mantidos adequadamente. É importante prestar atenção ao tipo de pelo de cavalo escolhido, pois alguns têm menor tendência a embaraçar. Em termos de capacidade de espumar, são bastante versáteis, funcionando bem tanto com cremes como com sabões. São uma excelente opção para quem tem pele normal a seca, oferecendo um bom equilíbrio entre espuma e uma esfoliação suave. A origem do pelo de cavalo. A retirada dos pelos de cavalo para a produção de pincéis é um processo que, em geral, é considerado mais ético do que a coleta de pelos de outros animais, como o texugo. Aqui está um resumo de como os pelos de cavalo são obtidos. Os pelos de cavalo utilizados na fabricação de pincéis geralmente vêm de cavalos que são criados para trabalho, competições ou uso doméstico. Após a vida útil do cavalo, os pelos são coletados como um subproduto. Os pelos de cavalo são frequentemente coletados através de um processo de tosquia. Isso envolve o uso de ferramentas especiais para cortar os pelos sem danificar a pele do animal. A tosquia é realizada de forma a garantir o conforto do cavalo. E os pelos podem ser coletados em várias partes do corpo, como a cauda e a crina, que são as fontes mais comuns. A coleta de pelos de cavalo é geralmente considerada ética, pois não envolve o abate do animal. Os pelos são cortados e os cavalos continuam a viver normalmente. Após a coleta, os pelos são limpos para remover sujidade, óleo e outras impurezas. Este passo é crucial para garantir a qualidade do produto final. Os pelos são desinfetados para eliminar bactérias e garantir que sejam seguros para o uso. Este processo é particularmente importante para pincéis que entraram em contato com a pele. Os pelos são classificados com base na sua qualidade, comprimento e espessura. Os melhores pelos, que são mais finos e macios, são selecionados para a fabricação de pincéis de alta qualidade. Os pelos podem passar por tratamentos adicionais para melhorar suas propriedades, como a suavidade e a resistência à água. Os pelos de cavalo são valorizados na fabricação de pincéis por sua elasticidade, resistência e durabilidade. Eles são usados em uma variedade de pincéis, incluindo pincéis de pintura, pincéis de barbear e pincéis de maquiagem. Embora a coleta de pelos de cavalo seja geralmente considerada mais ética do que a de outros animais, ainda existem algumas considerações, como por exemplo, que os métodos de tosquia sejam realizados de forma a garantir o bem-estar dos animais. Cavalos que são bem tratados durante a coleta de pelos não devem sofrer stress ou dor, e também que as práticas de criação de cavalos devem ser sustentáveis para garantir que as populações de cavalos permaneçam saudáveis e que os métodos de coleta não prejudiquem o animal. Conclusão. A retirada dos pelos de cavalo para a produção de pincéis envolve a tosquia, que é considerada uma prática ética quando realizada corretamente. Essa coleta de pelos não prejudica o animal e é realizada de forma a garantir o seu bem-estar. Como resultado, muitos consumidores que buscam alternativas éticas aos pincéis de origem animal podem considerar os pincéis de cavalo como uma opção viável e responsável. O pincel sintético. Os pincéis sintéticos oferecem várias vantagens, começando pela sua rapidez a secar, o que os torna ideais para quem precisa de um pincel pronto a usar rapidamente. Além disso, são geralmente económicos, embora ultimamente se tenha observado um aumento nos preços deste tipo de pincel. A sua durabilidade é outro ponto forte, sendo bastante resistentes e de longa duração. Em termos de desempenho, os pincéis sintéticos têm uma excelente facilidade para espumar, criando espuma de forma rápida com cremes e sabões mais macios, utilizando menos produto. Para quem quer evitar o uso de materiais de origem animal, estes pincéis são uma excelente opção, já que são sem origem animal. Por outro lado, os pincéis sintéticos têm algumas desvantagens. A menor retenção de água é uma delas, já que não conseguem reter tanta água como os de fibras naturais, o que pode dificultar a criação de uma espuma mais densa e cremosa, especialmente com sabões duros. Além disso, podem ter menos suavidade natural em comparação com os pincéis de texugo ou cavalo, embora os modelos sintéticos mais modernos tenham melhorado bastante nesse aspecto. Em termos de capacidade de espumar, os pincéis sintéticos funcionam muito bem com cremes de barbear e sabões macios, mas não se negam em sabões mais duros, sendo uma ótima escolha para quem tem pele oleosa ou normal e procura rapidez e praticidade no barbear diário. O lado menos vegan-friendly dos sintéticos. Embora os pincéis de barbear sintéticos sejam frequentemente promovidos como uma alternativa vegan-friendly em comparação com os pincéis de pelo animal, existem algumas considerações que podem colocar essa afirmação em dúvida.
Aqui estão alguns aspectos que ilustram o lado menos vegan-friendly dos pincéis sintéticos. 1. Materiais utilizados. Quanto às fibras sintéticas em que a maioria dos pincéis sintéticos é feita, ou seja, fibras de nylon ou poliéster, que são derivados de produtos petroquímicos. A produção de plásticos e derivados de petróleo tem um impacto ambiental significativo, incluindo a poluição e a exploração de recursos não renováveis. Na questão do impacto ambiental, a fabricação de materiais sintéticos pode contribuir para a degradação ambiental. Além disso, o microplástico libertado na lavagem de produtos sintéticos pode prejudicar os ecossistemas aquáticos. 2. Processo de fabricação. O processo de produção de pincéis sintéticos pode envolver produtos químicos prejudiciais, como solventes e corantes, que podem ser tóxicos e prejudiciais tanto para os trabalhadores quanto para o meio ambiente. A maioria dos pincéis sintéticos não é produzida com práticas sustentáveis. Empresas que não priorizam a sustentabilidade podem estar a contribuir para a exploração excessiva dos recursos naturais. 3. Durabilidade e descarte. Embora os pincéis sintéticos sejam geralmente duráveis, muitos não têm a mesma longevidade que os pincéis de pelo natural de alta qualidade. Isso significa que podem acabar em aterros mais rapidamente, contribuindo para o desperdício e para mais lixo não degradável porque a maioria dos pincéis sintéticos não é reciclável, pois são feitos de plásticos mistos. Isso significa que, uma vez descartados, eles permanecem no meio ambiente por muito tempo. 4. Marketing e percepção. O marketing dos pincéis sintéticos como vegan-friendly pode ser enganoso, uma vez que não aborda as preocupações ambientais associadas à produção de plásticos e ao seu impacto no meio ambiente. A promoção de produtos sintéticos como as únicas opções éticas pode levar os consumidores a ignorar outras alternativas mais sustentáveis, como pincéis feitos com materiais naturais que são obtidos de maneira ética. Conclusão. Embora os pincéis sintéticos possam ser uma escolha preferível para quem procura evitar produtos de origem animal, é importante considerar o impacto ambiental e ético da sua produção. Para quem está verdadeiramente comprometido com a ética e a sustentabilidade, pode ser mais eficaz optar por alternativas que minimizem tanto a exploração animal quanto os danos ao meio ambiente, como pincéis fabricados de forma sustentável com materiais naturais. Comparação dos tipos de pele versus pincéis. Agora, como é que cada um destes pincéis se comporta em diferentes tipos de pele? Para a pele oleosa, os pincéis de cerda ou sintéticos são ideais, pois ajudam a levantar os pelos e esfoliam ligeiramente a pele. No caso da pele seca, os pincéis de texugo Silvertip são a melhor escolha, já que criam uma espuma rica e ajudam a manter a hidratação com uma esfoliação mínima. Para a pele sensível, um pincel de texugo macio ou um sintético de alta qualidade são os mais indicados, uma vez que são suaves e gentis com a pele. Por fim, para a pele normal, todos os pincéis funcionam bem, mas os pincéis de cavalo podem oferecer um bom equilíbrio. Conclusão. Então, qual é o melhor pincel para ti? Tudo depende do teu tipo de pele, das tuas prioridades e do que valorizas num pincel. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like e comenta aqui em baixo qual o pincel que costumas usar. Se estão a gostar do conteúdo que tenho partilhado aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever. A vossa subscrição é fundamental para me ajudar a continuar a criar vídeos interessantes e a trazer novas ideias para vós. Ativem o sininho para receberem notificações sempre que eu lançar um novo vídeo. Adoro ler e ouvir a vossa opinião, por isso deixem comentários e sugestões. A vossa participação é muito importante para mim. Juntos, vamos construir uma comunidade incrível e explorar ainda mais temas fascinantes. Obrigado pelo vosso apoio e até ao próximo vídeo.